Raciocinem comigo o seguinte: hoje, nos dias atuais, nós temos quase que 100%, por que não dizer 100% praticamente, da sociedade buscando uma saída para os seus problemas. E a maior parte dos seus problemas está relacionado àquilo em que elas não conseguem realizar, certo? Isso, no contexto geral, envolve moradia, casa, carro, dinheiro, romances, trabalho, que é desenvolvimento pessoal e profissional. E, em sua grande parte, em sua grande maioria, segundo os próprios especialistas, cientistas deste tempo, dizem que cerca de 79% das pessoas não se sentem realizados com o que estão vivendo. E ainda pior, quase 100% dessas pessoas têm do que reclamar, não se sentem satisfeitos com a própria vida. Chega-se a uma determinada idade em que o arrependimento é grande, porque não conseguiram viver aquilo que almejavam viver, quando ainda eram jovens e faziam planos e etc. e por aí vai. Mas a grande questão, na verdade, é perguntar qual seria a solução deste problema e onde se inicia este problema. Porque o cotidiano segue, a vida segue, novas pessoas nascem, crescem, envelhecem, trabalham, arrumam emprego, compram casa, carro, e tudo continua a mesma coisa. E chegam em uma determinada idade e nada muda. Por quê? Vocês conseguem perceber que grande parte, quase que em sua totalidade, das pessoas que vivem hoje neste mundo, seguem suas vidas baseadas nas crenças que elas possuem? Um exemplo: o normal nos dias de hoje é, quando uma criança nasce, ela ser preparada num sistema educacional fraco, e quando ela chega à adolescência, começar a procurar um estágio, tem que estudar para procurar um estágio, para depois conseguir um bom emprego, se casar, trabalhar, aposentar e depois morrer, tentando ter uma vida mais confortável no fim de sua carreira, certo? Esta descrição é o que almeja quase que 100% das pessoas que vivem nesse mundo. Só que, como eu já disse, o grande problema é que quando elas chegam a uma determinada idade, elas veem que fizeram tudo errado, fizeram escolhas erradas, achando que estavam fazendo escolhas certas. E tudo isso por causa das crenças que se possuem. São crenças limitantes. Crenças que, desde que o mundo é mundo, pessoas vivem confusas, tentando descobrir por si mesmas o que dá certo e o que não dá certo, ouvindo seus gurus, seus líderes, para tentar chegar a algum lugar, acreditando que eles podem dar a direção para que a verdadeira felicidade seja alcançada. Mas será que é isso mesmo? Entende? Quase 100% da sociedade decepcionada. Grande parte das doenças que hoje avassalam o mundo e a vida das pessoas são doenças da mente. Depressão, dores que as pessoas sentem e não sabem de onde vem, é psicológico, certo? E à medida que o mundo evolui, a ciência evolui, tudo evolui, mas aparentemente as pessoas estão paradas no mesmo lugar há muito tempo, muito tempo. E como se muda isso? Como nós podemos mudar isso? Quando nós olhamos a história, olhamos o passado, né, nós percebemos que sempre, em
na maioria dos casos, quase que em sua totalidade, somente algumas pessoas conseguem alcançar aquilo que verdadeiramente desejam. Veja a história de qualquer povo no passado. Sempre tiveram aqueles que alcançaram a verdadeira liberdade e o verdadeiro crescimento, seja ele profissional, espiritual, amoroso, etc, etc. E aí então fica a pergunta, o que eles sabiam de diferente? O que eles faziam de diferente que os demais não aplicavam? Que as pessoas nos dias de hoje também não aplicam? Entende? Está na frente dos nossos olhos que há um problema. A sociedade hoje está caída, está sem entendimento, tem falta de conhecimento e vive se apegando a meia dúzia de crenças que regem praticamente o mundo todo. Seja estando no Brasil, seja estando no Oriente Médio, na Ásia, na Europa. Pesquisem. Meia dúzia de crenças regem o mundo hoje. Religiosa, profissional, etc, etc. Haveria, então, um determinado conhecimento em que, se a vida fosse baseada neste conhecimento, as coisas poderiam ser diferentes? Obviamente que sim. Algumas pessoas chegaram lá. O engraçado é que, depois do ano 2000, quando se iniciou o novo milênio, teve uma coisa que virou moda. A lei da atração. Outros chamam de lei de causa e efeito, mas depois que o filme foi lançado, o livro foi lançado, o filme foi lançado, todo mundo passou a acreditar que podia manifestar alguma coisa. E isso é verdade, pode, desde que as leis sejam aplicadas de forma correta. E o que nós tivemos como resultado de tudo isso foram milhares, por que não dizer talvez milhões de pessoas que tentaram aplicar determinadas leis e não tiveram nada mais, nada menos do que pura decepção. Muitos porque não aguentam esperar todo o tempo necessário para que algo seja gerado, geram dúvidas, não conhecem o caminho, não conhecem o processo e querem aplicar. Mas lembre-se, é uma ciência. Lembra? Não dá para utilizar isso sem o conhecimento correto. Não dá para utilizar isso sem a ciência correta, sem o caminho correto. O gabarito, a descrição. Compreende? E tudo o que nós temos em nossas mãos hoje geralmente nos levam a cometermos os mesmos erros que os nossos pais, nossos avós, bisavós, tataravós cometeram. E a sociedade não caminha para um lugar diferente, ela caminha para o mesmo abismo. Uma sociedade caída, doente, sem liberdade. Agora, com o conhecimento verdadeiro e correto em mãos, não há como não acertar o caminho. Tudo fica perfeito. E outra, não precisa demorar. Pode ser realizado agora mesmo. Por que não? Você acredita nisso? Se você realmente acreditasse nisso, não seria necessário estar ouvindo este áudio. Não concorda? Então o que está faltando? Está faltando o conhecimento, a ciência, a gnose. Este é o início de um caminho. É necessário, não tem outra forma. Em algum momento, as pessoas terão que se despertar para um conhecimento maior. E por incrível que pareça, o conhecimento maior é aquele que já está aí diante dos nossos olhos há muitos e muitos e muitos séculos. Pelos séculos dos séculos, é o mesmo conhecimento que está diante dos nossos olhos e nós não conseguimos ver. Entende? As leis que regem este mundo, que regem este universo, essa galáxia, seja lá o que você gosta de chamar, são únicas. São únicas. É a mesma aqui e em qualquer lugar do espaço.
O engraçado é que as pessoas, quando elas vão pedir alguma coisa, quando elas vão orar ou meditar ou querem criar alguma coisa para si, elas se voltam para algo desconhecido. Elas olham para o céu, elas olham para as estrelas, elas olham para as nuvens, ou elas olham para o além, ou fecham os olhos, imagina estar na galáxia em algum lugar para poder pedir alguma coisa. Isso está correto? O que você acha? Existiria algum poder nas estrelas ou naquilo que foi criado para te dar alguma coisa? Eu acho que não. É uma lógica incoerente, não acha? Se algo foi criado, é porque existe um poder e uma força maior para ter criado aquilo. E aquilo que foi criado não pode te conceder nada, porque ele foi criado, ele não é o criador. Entende? E quando nós compreendemos isso, então o jogo vira. Então essa é a chave que pode abrir qualquer porta. Essa é a chave que pode realizar tudo. E nós ainda estamos aqui dormindo, buscando realizações em coisas que não podem fazer nada pela gente. Qual é a chave verdadeira? Qual é a existência verdadeira? Quem pode nos ouvir de verdade e nos dar aquilo que nós precisamos? O eu sou, aquele que sempre foi. E o que você está esperando? Você não concorda comigo? Você pode caminhar todo o tempo e chegar no fim da vida e só no fim da vida descobrir que você caminhou errado. Por que não começar agora a fazer aquilo que você sempre quis fazer? Conhecer a verdade. Ok? Então vamos lá.